pregações, a gente vê cada coisa aqui, é só Deus ter misericórdia, né? Esse tempo foi usado em Caieiras também, aproximadamente 2 meses. No ano, com cerca de 300 pregações, a gente vê cada coisa aqui, é só Deus ter misericórdia, né? Esse tempo foi usado em Caieiras também, aproximadamente 2 meses, eu estive pregando num congresso. Também algo semelhante aconteceu bem do lado da igreja, né? Uma prova assim. Mas aí oramos o rapaz que passou um acidente, acabou entrando na igreja, aceitando Jesus, orando pela vida dele. E o diabo quando se levanta, porque ele sabe que Deus vai dar vitória. Eu sempre procuro entender o culto desde o louvor. Deus tem falado de livramento e tal. Olha o que acontece, Deus tem dado livramento. Então, seja Deus, eu parabenizo o culto das irmãs por esse aniversário. A missionária Débora pelo convite, o pastor da congregação, né? Sei que os irmãos aí estão meio assustados, mas graças a Deus que não aconteceu nada. Que as mãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esther. Glória a Deus. Quem pudesse colocar de pé para a leitura da palavra, se eu faço. Eu não prometo que não vou enfadá-los, não vou prolongar muito. Devido até mesmo a hora que vocês esperam, tem um compromisso ainda depois ainda aqui. Mas nós vamos falar o que o Senhor colocou no nosso coração. Esther capítulo 6, vamos ler da epígrafe a seguir. O tema é: o rei e as crônicas determinam honrar Mardoqueu. E diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Aquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigdan e de Teres, 2 eunucos do rei, os da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o reçoeiro. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, e os jovens do rei, seus servos, disseram, nem coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então disse o rei, e os jovens do rei disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entraste. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem cuja honra ao rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir, monta também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue este veste ao cavalo da mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levam o cavalo pelas ruas da cidade, e pregou-se diante dele, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para um judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e cuja nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. Amém? Pode assentar dando glória gostosa para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção aqui, por favor. A história de Esther é uma história muito tremenda, porque na época em que os judeus passaram por um dos momentos mais difíceis da sua história, da nossa era atual, ou por que não dizer alguns anos mais tarde, na época de Adolf Hitler, que matou aproximadamente 50 mil judeus, nós sabemos a atitude de Hitler, um homem usado por Satanás. Os judeus, eles liam o livro de Esther como uma inspiração para que eles pudessem vencer aquele período de crise e aquele momento de perseguição que eles estavam vivendo. A bem da verdade que esse livro, embora contenha mais de 8 capítulos aproximadamente, não se menciona o nome de Deus. Mas, de fato, quando olhamos com um olhar espiritual, nós contemplamos que, embora o nome de Deus não tenha sido escrito pelo escritor desse livro, não tem como dizermos que Deus não esteve presente nessa história. De certa forma, de uma forma até mesmo indireta ou direta, Deus é glorificado nessa história, porque tudo estava sobre o propósito do Deus que nós servimos. Jerusalém havia ficado no cativeiro por um período de 70 anos, e diz a história que um homem chamado Ciro, imperador, o líder do império dos Medos e Persas,
que foi o império que destruiu Babilônia entre o ano 538 a.C., Ciro havia dado um decreto para que os judeus voltassem para a terra natal para repatriarem a cidade de Jerusalém, que estava sitiada pelos inimigos, e os muros que estavam quebrados, as portas que estavam queimadas. 3 grupos retornaram para Jerusalém na época de Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, depois na época de Esdras, depois na época de Neemias. Provavelmente essa história entre a Pérsia aconteceu pelo período de Neemias, já que um estava na Pérsia e outro estava na Média. E a história diz que nesse período quem estava sob o poder da Pérsia era um rei chamado Assuero. A história diz que Assuero era um rei muito conhecido porque ele dominava aproximadamente 127 províncias. Não bastante, ele era casado com uma das mulheres mais bonitas da Pérsia, chamada Vasti. E diz a Bíblia que todo o potentado, todo o poder estava sobre esse rei Assuero. A história diz que o rei Assuero havia perdido seu pai, Dário I, para uma guerra contra os gregos. Aproximadamente 3 anos antes desse incidente, Dário I, seu pai, havia falecido, e ele por 3 vezes tentou vencer a Grécia, porém foi fracassado em sua tentativa. A história diz que o cofre da Pérsia estava vazio, os armamentos bélicos estavam escassos, e o exército da Pérsia estava totalmente destruído. E eu quero que você preste atenção por essa informação que eu estou dando, porque você vai entender como Deus é tão tremendo. A história diz que o rei Assuero fez uma festa, convocando os líderes das 127 províncias para se reunirem no seu palácio. A Bíblia diz que ele pediu, já quando ele estava embriagado, estava ébrio, para que Vasti se apresentasse, porque ele queria mostrar a beleza de sua esposa para todos os que estavam presentes. A Bíblia diz que Vasti recusa se apresentar diante do rei, de uma forma insana, porque qualquer mulher sabia que era proibido terminantemente recusar o convite do seu esposo, principalmente sendo ele o rei da Pérsia, sendo ele uma autoridade naquele dia. Mas eu olho para o nosso Deus, eu tenho certeza que a mão de Deus já estava sob o controle da história. Por que a mão de Deus estava no controle da história? Porque Deus, como poderoso, sabia das coisas que brevemente aconteceriam. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele quebra o arco, corta a lança e quebra os carros com fogo. Quando o diabo pensa que ele venceu, ele perdeu, porque Deus vai na frente e dá o livramento para o seu povo. Eu tenho certeza, isso que aconteceu aí fora não assusta Deus, porque Deus já sabia do que ia acontecer, e ele, como sabia do que ia acontecer, já foi dando o livramento, porque o inimigo não estraga a festa que é para ele. Pode adorar o nome dele, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão direita e dar glória para o nome do Deus Todo-Poderoso? Ele quebra o arco e corta a lança. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que os conselheiros disseram: rei, já que Vasti recusou se apresentar diante de ti, se as mulheres do teu império souberem, melhor dizendo, da atitude da rainha, elas também não vão valorizar os seus maridos. Então tiveram a ideia de pegar durante um ano as moças mais bonitas, deveriam ser tratadas com óleo, com unguento, e aquela que mais se chegasse graça diante do rei, o rei casaria com ela. E quem é que estava nesse período? Um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu não é, como alguns dizem, tio de Esther, ele era primo dela. Ele era primo e, por que não dizer, pai adotivo. A história diz que provavelmente os pais de Esther morreram na época do cativeiro. E tem uma coisa que me prende atenção: Esther só recebeu esse nome quando foi rainha, porque quando ela foi colocada na lista do rei, o nome dela era Radassa. Você já procurou saber o que significa Radassa? Radassa é uma planta pequenininha nas partes áreas da Palestina, algo pequenininho. E olho para essa história, minha alma se alegra, porque Deus gosta de levantar os pequenos. Deus gosta de exaltar aqueles que não são para confundir os que são. Deus gosta de pegar aqueles que estão largados, aqueles que estão desprezados, e muda a história dele para o nome dele ser glorificado. Nessa noite, se tem uma Radassa aqui de Deus, se prepare. O teu nome está na lista do rei, o rei não vai esquecer de você. Deus pega o pequeno, vai ser grande, exalta ele. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem sabe ninguém dá nada por ti, não importa. O importante é que você vai ser lembrado por Deus nessa noite, e Deus vai mudar a tua história. Quem te aceitar ou não, quem acredita que Deus tem poder de mudar a história, levanta a mão e adore o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus gosta de exaltar as coisas pequenas, irmão. É Jesus que disse. Jesus disse: Pai, eu te dou graça, porque o Senhor não revelasse essas coisas aos grandes, aos sábios, aos entendidos, mas revelasse aos teus servos, os pequenininhos. Saulo significa grande no grego, mas quando ele foi transformado, o Senhor Jesus falou para ele: você vai ser Paulo, pequeno, e eu vou usar aquele que é pequeno na minha presença. Deus gosta de exaltar aqueles que é pequeno. Tem crente pequeno aqui para Deus exaltar? Se tem, pode adorar a ele. Lá vai a Radassa
nome dela, pôs o nome dela na lista. Até que passaram-se o período do tratamento. Imagina o tratamento de princesa. Quem sabe Esther era a última da fila. Mas já viu quando Deus quer abençoar um crente? Quando chega o seu dia, Ele tira você de trás e põe lá na frente. Quando chega o dia de Deus abençoar a vida de alguém, meu irmão, não tem ninguém que impeça. Por quê? O nome de Esther estava na lista do rei. O teu nome está na lista do rei. Espera, porque a tua hora vai chegar, o teu nome vai ser mencionado. Aí a Bíblia diz que quando passa todas as concorrentes, uma moça mais bonita do que a outra, e quem sabe na mente da Radassa, da Esther, futuramente, ela não tinha noção do que Deus tinha preparado para ela. E o rei, a Bíblia diz que quando o rei bate os olhos nela, o coração dele treme, a perna balança, e o rei não tem dúvida. O rei diz assim: não precisa mais chamar ninguém, eu quero a Radassa, ela vai ser a minha rainha. Aí Deus coloca ela como rainha, para estar do lado do rei. Olha como Deus é tremendo. Logo em seguida o diabo vai trabalhar, o diabo vai colocar primeiro-ministro um homem chamado Amã. Amã, ele era monita. Em 1 Samuel, capítulo 11, diz que na época do rei Saul, Saul venceu os homens de Naas, a monita. A palavra Naas no hebraico significa serpente. Serpente fala do inimigo, fala do Satanás que se levanta contra o povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque como Amã, ele era uma amonita, descendente dos amonitas, Amã vai comprar briga com os judeus pela história de Saul de mais de 70, 80 anos atrás. O sentimento de vingança brotou no coração de Amã. Então Amã, aonde ele passava, ele era um homem orgulhoso, era um homem soberbo. Ele disse assim: aonde eu passar, todos terão que se prostrar diante de mim. E a Bíblia diz que quando ele passava, todo mundo bajulava ele. Eu tenho certeza que onde ele passava, as pessoas abriam caminho para ele passar, mas estava um crente fiel a Deus. E crente fiel a Deus não precisa bajular ninguém. Crente fiel a Deus não se prostra diante de ninguém. Crente fiel a Deus só se prostra diante do Todo-Poderoso. Mas porque eu não se prostrava diante da mãe, imagine a cara de Amã, irmão. Eu queria ver a cara de Amã, bravo, furioso. A mãe entrava formigando, pululando dentro da sua mente. Ele dizia: quem é esse miserável judeu que não se prostra diante de mim? A Bíblia diz que Amã foi levantado o primeiro-ministro e ele tem um projeto. E esse projeto é para que o rei assine para que tal dia, no mês do calendário para os judeus de Nisan, e os judeus pudessem ser totalmente exterminados. Quando ele leva o projeto diante do rei Assuero, o rei Assuero assina. Só que do outro lado, Deus já estava trabalhando também. Mardoqueu, que era primo de Esther e pai adotivo, por sinal, ficava sempre na porta do rei. Ele sempre estava na porta do palácio real. E eu tentei entender qual era o motivo de Mardoqueu estar na porta do rei. Aí descobri que a porta na cultura judaica tem um significado muito forte. Você sabia que para o judeu porta é sinônimo de alguém que está disponível a atender uma pessoa? Por exemplo, Jesus foi ensinar os discípulos a oração dominical. E Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: será semelhante a um pai de família que recebe uma viagem de um amigo à meia-noite e não tem 3 bocados de pães para receber o viajante. Vai ao seu vizinho à meia-noite, bate na porta da casa do vizinho, insiste até que o vizinho empreste para ele 3 bocados de pães. Você sabia que no Novo Testamento haviam 4 vigílias em Israel? A primeira vigília era das 18 às 21 horas, depois das 21 às 0, das 3 às 6 da manhã. Quando chegava o período das 6 horas da noite, nenhum judeu abria a porta da sua casa para atender ninguém, porque os judeus tinham a casa pequena, só tinha uma porta, todos dormiam no mesmo ambiente, e era incômodo atender um judeu no período da noite. O que Jesus está dizendo é que fala-se acerca da oração com persistência. Porta aberta representa alguém que está pronto a atender o pedido de outra pessoa. O que Jesus quer dizer é que aquele que bate na porta do rei, a porta do rei nunca vai estar trancada, nunca vai estar encostada, nunca vai estar fechada. A porta do rei sempre está aberta para atender o pedido dos crentes. É por isso que Mardoqueu ficava na porta, porque ele sabia: uma hora essa porta vai abrir para mim, e eu sei que o rei vai atender o meu pedido. Lembra quando Jacó fugiu da presença do seu irmão? No capítulo 28 de Gênesis, ele teve uma visão. Quando Jacó acordou da visão, ele foi besta, porque ele perdeu a oportunidade de mudar de vida. E ele acordou e diz assim: quão terrível é esse lugar! Esse lugar não é outro a não ser Betel, a casa de Deus. E daí, pregador? E daí que quando ele vai terminar a frase, ele diz: e a porta dos céus está aberta. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: aqui em cima, Jacó, a porta nunca vai estar fechada para você. Minha porta sempre vai ser o teu pedido. Deixa eu te dizer, ainda que a porta da casa do amigo te trancou para
você. Ainda que aquela pessoa que você tanto ajudou, um dia você precisou da ajuda dela, ela trancou a porta na sua cara. Não se preocupa não. A porta do rei está aberta para você. João 10:9 disse Jesus: eu sou a porta, e quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Você não bateu na porta errada. Jesus está com a porta aberta para atender pedido de crente aqui. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, quando a porta se abrir, quem te humilhou, quem desacreditou de você, vai ver uma reviravolta de Deus na sua vida, irmão. Quem acredita que Deus pode fazer isso, levanta a mão e dá glória para Ele. Mas Deus ficava na porta, fica na porta, continua, não sai da porta não. Crente tem que ficar na porta, porque uma hora a porta se abre. E Mardoqueu ficava lá, e Mardoqueu mandou mensageiro: manda dizer para a rainha Esther que eu preciso do apoio dela, porque o decreto para matar os judeus já estava tudo certo, e eles temiam os judeus, que eles seriam extirpados. Você sabia que esse foi um plano maligno do diabo? Por que um plano maligno? Porque o diabo sabia: Jesus nasceria da linhagem dos judeus, e se os judeus morrem, como é que viria Jesus? E se Jesus não vem, como é que viria a salvação para os homens? E se Jesus não tivesse vindo trazer salvação, eu e você não estaríamos aqui. Olha como o diabo é astuto. Em Apocalipse capítulo 12, João teve uma visão, e ele viu uma mulher gestante de uma criança. Fala: Israel representa a mulher, a criança que vai nascer representa Jesus, que nasceria em Israel. Ela estava cobrida do sol, fala de Deus. Ela estava com seus pés sobre a lua, fala das trevas. Deus deu poder ao seu povo para pisar em todas as trevas. E um dragão que persiga ela até o deserto por 1260 dias. Essa revelação de João fala de 5 tentativas do diabo para impedir que o Messias viesse. A primeira tentativa foi quando ele tirou Adão e Eva do lugar do paraíso. A segunda tentativa foi quando Moisés feriu a rocha. A terceira tentativa foi o pecado de adultério de Davi. A quarta tentativa foi nessa história aqui, onde ele tentou acabar com a raça judaica. E a quinta tentativa foi quando ele mandou Herodes matar todos os meninos para que não nascesse o Messias. O diabo sabia do plano de Deus, mas quando o diabo pensa que o seu plano vai ter poder, Deus amassa os planos de Satanás, joga no lixo, porque ele é poderoso. Aí veja bem, irmão, aí o que acontece? Mardoqueu, sabendo da história, ele ficou preocupado. Ele diz: Esther, faz alguma coisa aí que nós vamos morrer. Esther falou assim: Mardoqueu, não dá para mim fazer nada. Ele diz assim: Esther, lembra de onde você veio, Radassa? Vem aí pro rei. Então Esther manda a notícia e diz assim: ore por mim pelo período de 3 dias de jejum, porque eu me apresentarei diante de Assuero. E outra coisa, ele estava no seu quarto reservado. Se alguém entrasse sem permissão do rei, poderia perder a vida. Por que Esther manda o povo orar por 3 dias e jejuar? Porque a batalha era no mundo espiritual, e crente só vence as batalhas da vida debaixo de oração e jejum. Como Jesus venceu o Satanás no deserto? Foi tomando Coca-Cola e enchendo a barriga de lanche do McDonald's? Não. Quando o diabo viu que Jesus jejuou 40 dias, ele tentou quebrar o propósito e disse: transforma essas pedras em pães. Coitado de Satanás. Jesus disse para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, quando você ora, pode ter certeza de uma coisa: Deus decreta um milagre. E eles oraram por 3 dias, e olha o que Deus vai fazer. Nesse inteirinho, o Senhor permite que Mardoqueu saiba de uma trama de 2 eunucos que tentaram matar o rei Assuero. Ele conta acerca da história. O rei é livrado da morte, é escrito no livro das crônicas, porém não é Mardoqueu recompensado. Por que Mardoqueu não foi recompensado até então? Porque até na hora de Deus nos abençoar, ele sabe o tempo certo. Não faça as coisas hoje imaginando que amanhã você já vai receber. Na vida, o que nós fazemos para Deus é como uma semente sendo plantada. É como disse Salomão: há tempo para plantar, mas o relógio do tempo não para, continua. Mas também há tempo de colher aquilo que plantou. Ele fez, ninguém fez nada por ele, mas o que eu está ali. Então Deus vai dar uma estratégia para Esther. Qual a estratégia? Ela convida Amã, primeiro-ministro. Ela convida Assuero, seu rei, e diz assim: rei, eu peço que participes de um banquete em que eu farei. E outra coisa, Amã não pode faltar no banquete. Você já parou para analisar por que Esther pediu para fazer um banquete? Qual era o propósito? Porque na cultura antiga, todo pedido de uma rainha a um rei no banquete, o rei não poderia dizer não. Então ela foi esperta.
No banquete o rei não diz não para mim. Na festa o rei não vai dizer não para mim.